Graça e paz, irmãos. Nós queremos refletir sobre o Salmo de Davi. Mas antes da gente meditar nesse Salmo, vamos orar ao Senhor. Deus, nós nos colocamos diante de nesta noite mais uma vez. Meu teu filho amado, nós erguemos as nossas vozes ao céu, rogando, Senhor, pela tua graça abundante em nossas vidas. Não deixa de nos conduzir, ó Pai, sabendo que, conduzidos pelo Senhor, seremos sempre triunfantes. Não deixe, Senhor, de falar aos nossos corações, de nos inclinar a Ti e as coisas voltam. Nos ajuda, Senhor, para que os afazeres diários, ó Deus, estejam contribuindo para o Teu serviço, para a Tua glória, para o Teu reino. E tenhamos a consciência de que, como cristãos, não temos uma vida dupla, uma vida secular, uma vida cristã hoje, mas há uma única vida que é cristã, e que os nossos trabalhos e afazeres seculares, na verdade, servem para glorificar também o Teu santo nome. Ó Deus, que nesta noite, como povo do Senhor, possamos, ó Pai, ter a consciência de que devemos conduzir as nossas vidas de acordo com os Teus ensinos. Por isso, Pai, que nós possamos ser destacados nesta terra como cidadãos do céu, como cidadãos que pertencem ao Senhor, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Salmo de número 15, meus irmãos. O Salmo de Davi. Curto, de apenas 5 versículos. É o salmo que nós queremos meditar nesta noite. O povo de Deus é santo. Diz o salmo: quem, Senhor, habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? Que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, que a seus olhos tem por desprezível ao recorde, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita socorro contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Meus irmãos, boa parte dos salmos são salmos que trazem instruções para, no caso aqui, os judeus, e hoje para a igreja, instruções de conduta e de devoção ao Senhor. E Davi, neste salmo, ele faz uma pergunta ao Senhor, que é baseado nestas duas perguntas iniciais, que ele desenvolve este cântico. O cântico era bem peculiar, porque além de ser de glorificação a Deus, era uma forma também do povo internalizar as verdades de Deus, as leis de Deus. O cântico tinha esse papel também dado, de ensinar ao povo os princípios eternos de Deus, dado em sua lei. Se os irmãos observarem neste salmo, ele praticamente vai tratar da segunda tábua
nosso relacionamento com o próximo. Davi aqui expressa esta relação entre o povo de Deus, a vivência desse povo de Deus. Nos dias atuais, a gente tem sofrido um problema de identidade entre aqueles que se chamam crentes. Os procedimentos éticos, a conduta dos cristãos tem sido colocada em xeque pela própria sociedade e pelos próprios crentes uns com os outros. Antigamente, ser crente era sinônimo de você ter confiança, de você ter olhar para aquela pessoa, fulano é crente, você dá total confiança, total crédito. Hoje em dia, dificilmente alguém confiará simplesmente por a pessoa se declarar cristã ou crente. O mundo mudou. Hoje a gente vai enxergar na TV pessoas se denominando cristãs e agradecendo a Deus, como a gente viu lá um político crente de uma determinada denominação, agradecendo a Deus por um dinheiro ilícito que recebeu. Nós vemos hoje pessoas que passam calote sem nenhum constrangimento e se dizem crentes. E não é porque não tem condições de pagar, muitas vezes tem a condição, ou poderia ter, mas nem sequer passa pela sua cabeça em cumprir os seus compromissos. Para ele, a forma de viver e de causar danos aos outros pouco importa. Então a conduta ética hoje cristã tem sido questionada, tem sido colocada em xeque, porque essas pessoas têm se conduzido de tal maneira que não só o mundo olha atravessado para os crentes, como os próprios crentes não conseguem enxergar mais uma identidade ou um princípio que possa identificá-lo dentro da comunidade. Então aqui, meus irmãos, nesse salmo, Davi vai tratar deste problema que também havia lá no povo de Israel. Israel era uma nação totalmente devotada ao Senhor, em tese. Era um povo peculiar, diferente do nosso contexto atual. Nós aderimos a, vamos dizer, a religião cristã. Israel, o povo de Israel, eles eram uma propriedade exclusiva de Deus. Aqueles que nasciam na comunidade judaica, israelita, eram o povo de Deus, por descendência, por nascimento, diferente de hoje. Nós nos convertemos, nos voltamos para o Senhor. Em relação a Israel, era toda aquela comunidade, uma comunidade voltada, separada para Deus. Então Deus escolheu o seu povo, e Deus habita no meio do seu povo. Assim, Deus requer, meus queridos, que este povo se mostre santo, trilhando uma vida íntegra e justa. Ele não está falando aqui que o povo de Deus não tropeça em alguns pontos, mas a sua conduta, a sua maneira de viver, deve estar buscando sempre trilhar um caminho dos princípios, através dos princípios divinos. O salmista aqui, Davi, ele vai questionar, tendo em mente isso, que o povo de Deus não é similar a outros povos. Ele olha para o povo de Deus e entende: o povo de Deus não é igual aos demais povos. Ele é propriedade exclusiva de Deus, para viver conforme os princípios de Deus. A igreja é o povo de Deus. Ela não pode proceder ou agir conforme as regras de condutas da sociedade. Muitas vezes é uma regra sem ética e sem pudor. Nós precisamos entender que nós somos povo de Deus, como igreja do Senhor.
há diferenças entre o que apenas, ou aqueles que apenas se intitulam como povo de Deus, e os que realmente são povo de Deus. Davi está olhando para a nação de Israel, está olhando aquela comunidade que vai apresentar o seu sacrifício, que apresentam lá os animais, que fazem todo o ritual, todo o procedimento religioso. Mas ele olha para o povo de Israel. Há situações dentro da comunidade judaica, dentro de Israel, que foge aos princípios, que não andam conforme a lei do Senhor, os ensinamentos de Deus. Então, meus queridos, Davi vai apresentar neste canto aqueles que realmente fazem parte ou habitam, metaforicamente. Ele está falando do templo lá, mas metaforicamente para a igreja, habitam no tabernáculo de Deus. Aqueles que realmente pertencem ao Senhor, e não aqueles que apenas apresentam o seu ritual, seja no diário, seja nas festividades judaicas que existia, enfim. Há uma diferença. A maioria dos homens afirma ser filho de Deus sem qualquer preocupação com o que realmente é ser igreja do Senhor. Mas a pergunta do salmista direcionada a Deus demonstra que esta não é uma resposta apenas de atribuição. Não adianta nós nos intitularmos a nós mesmos como filhos de Deus. Não é simplesmente um título que nós damos a nós mesmos. Não é simplesmente um título que alguém dá a nós mesmos. Não é isso. Mas é sentido que o próprio Deus responde, que o próprio Deus conhece. O salmista, ele faz esse questionamento quando diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Em outras palavras, o Senhor sabe os que são seus. O Senhor conhece o seu povo, embora aqueles todos que vêm aqui e apresentam o seu sacrifício se digam o povo de Deus. O Senhor é que estabelece esse dever. O Senhor é quem conhece e quem diz quem é o Senhor. É a partir de uma transformação que nos é causada pelo Espírito de Deus, que habita em nós, e que nos transforma, que gera em nós frutos do Espírito, que prevalece sobre os atos carnais, que vai nos qualificar ou apontar a identidade do que somos, a quem pertencemos. Então, o salmista diz à igreja neste salmo, ele ensina que a igreja não é lugar para hipócrita, embora tenha hipócritas. Assim como em Israel, tendo a palavra hipócrita com aquele que se diz uma coisa e não é, ou não procura, simplesmente não tem compromisso nenhum com aquilo. Não é por existir falhas e faltas em você, não é isso. Mas é por você viver e agir sem nenhum pudor daquilo que você é, ou pelo menos de ser. E Davi aqui, ele vai retratar essa realidade dentro do povo de Israel. Pessoas que ofereciam sacrifício por oferecer, por serem vistos, por serem reconhecidos, por não serem acusados de falta externa, mas que tinham os seus corações, a sua vida íntima totalmente distanciada de Deus. Meus irmãos, há hipócritas na igreja. Eles pretendem ser povo de Deus, ocupam um espaço no templo junto com o povo de Deus, mas Deus conhece os seus. Por isso, no último dia,
separará os bodes das ovelhas. Não é isso que o Senhor Jesus ensinou lá a Deus? Deus conhece aqueles que seguem a justiça e a retidão, os que de fato habitam em seu tabernáculo. Davi enxerga a multidão que vinha praticar o cerimonial externo, pessoas de todo tipo que abraçavam a religião. No entanto, Deus enxerga o seu povo, e este povo anda em novidade de vida. Essa doutrina aqui, esboçada por Davi no início deste salmo, tem por objetivo, meus queridos, em primeiro lugar, que possamos olhar para as nossas vidas e olhar para os ensinos do Espírito Santo na Sagrada Escritura, a fim de provar o que de fato somos, a fim de atestar o que de fato somos, se temos uma vida santa e íntegra na presença de Deus. Só você sabe disso, porque isso está no íntimo do seu coração. Não adianta nós fazermos ações externas que para os homens são vistas como benevolência, como atitude boa, se muitas vezes as nossas razões íntimas são perversas e más. Deus conhece a atitude dos seus filhos claramente e sabe como eles procedem de uma maneira ou de outra. Os fariseus fazem muitas coisas, por exemplo, na religião, para serem identificados como uma pessoa piedosa. Mas Jesus desmascara eles nas suas atitudes. Davi aqui, ele vai expressar algo que deve remeter a uma reflexão de cada um de nós. Quem habitará? Eu digo que sou o povo de Deus que habita o tabernáculo de Deus. Mas será que eu habito nele? Davi faz a pergunta ao Senhor: quem habitará, Senhor? E ele faz com que nós reflitamos sobre a nossa conduta, sobre o nosso agir. Não basta vivermos de cerimônia externa, é preciso viver em justiça e não causar dano ao próximo. É isso que ele diz nesse salmo. É a relação da segunda tábua da lei, a relação com o próximo, que é um sinal de relação com Deus. Assim como entre o povo de Israel havia os impuros que iam ao templo, também encontramos na igreja local impurezas diversas, de homens que não habitam na verdadeira igreja, mas que se misturam com os santos na igreja local. Meus irmãos, Davi aqui nos mostra um bom motivo para que os verdadeiros crentes não venham se escandalizar, caírem em desgosto e tristeza com a comunidade local, a fim de prejudicarem as suas próprias vidas. Na comunidade local, aqui, na Igreja do Gás, em qualquer igreja, além das nossas fraquezas naturais que cada crente tem, e cada um de nós podemos cometer falhas, além dessas fraquezas naturais, convivemos também com o joio. E muitas vezes não temos como distinguir entre a fraqueza de um crente verdadeiro e as ações dos verdadeiros ímpios que também estão no meio da comunidade local. Às vezes nós nos escandalizamos, não é irmão, mas está no nosso meio, está na comunidade e se passa como se fosse um irmão. Percebam, meus irmãos, que é essencial preservar a doutrina e o culto a Deus na sua integridade, pois apenas o convívio entre irmãos e hipócritas pode ser devastador na vida de qualquer um. Podemos
cair num escândalo tal, só a misericórdia de Deus para nos levantar novamente. Então Davi apresenta essa relação e apresenta exatamente olhando para a comunidade. Sobem todos à casa do Senhor, todos vêm oferecer o sacrifício. Mas espera aí, quem, Senhor, vai habitar no teu santo monte? São todos aqui? Não são todos. Embora todos façam parte do povo de Israel, mas não são verdadeiros israelitas, verdadeiros filhos de Deus. Embora a comunidade local, os membros da igreja, todos façam parte do mesmo culto, da mesma comunidade, nem todos habitarão no tabernáculo do Senhor. Não se abalem com pecados e erros dos homens, como se isso fosse destruir a igreja. Não vai. Não vai, porque no verdadeiro tabernáculo habitam os santos e o próprio Deus se faz presente. Assim, meus queridos, na Santa Igreja, Deus requer que os fiéis preservem a igreja pura e combatam a corrupção no seu meio. Isto é, embora o joio dê mau testemunho, os fiéis se manterão na verdadeira piedade, pois naquele grande dia o Senhor Jesus lançará no fogo a palha e recolherá o trigo do seu Senhor. Embora os escândalos estejam acontecendo aí diariamente, nós que somos povo de Deus precisamos dar bons testemunhos, preservando ainda a identidade da igreja. Não devemos abraçar, não devemos fazer vista grossa com os pecados em nosso meio, para que não sejamos, de fato, desacreditados totalmente. E aqui, a partir do versículo de número 2 em diante, Davi vai fazer um paralelo da nossa relação com o próximo. Aquilo que eu falei, que é a segunda tábua da lei. Ele faz um contraste entre o proceder do hipócrita e o proceder do santo. E aí ele diz: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O vizinho ainda tem esse nome do próximo. A verdadeira piedade não causa dano ao próximo. Pois é, meu irmão, cuidado com a mentira, com a fofoca, com a difamação que causa danos aos outros. Calvino, o reformador de Genebra, comentando essa passagem do Salmo, ele diz o seguinte: em primeiro lugar, ele requer, está falando de Deus, Deus, requer sinceridade. Noutros termos, que os homens se conduzam em todos os seus afazeres com singeleza de coração e destituídos de astúcia ou artifícios pecaminosos. Em segundo lugar, Deus requer, ele coloca assim, requer retidão, equivale a dizer que deve esforçar-se por fazer o bem a seu próximo, a ninguém prejudicar e abster-se de qualquer mal. Em terceiro lugar, ele requer veracidade em sua conversação, de modo a não falar com qualquer falsidade. A relação de mentira é clara. Quando você mente ao próximo, leva o próximo ao erro, ou pode levar ele a um prejuízo, dependendo da mentira contada para ele. Então, meus queridos, é essa a relação. Ele está vendo a comunidade que faz seus rituais, mas ele está vendo que a comunidade anda prejudicando uns aos outros. E aí ele diz: para ele, o povo de Deus, ó,
procede justamente em retidão, mas há os hipócritas, que prejudica o outro. Não se deve difamar, fazer o mal, injuriar o próximo. Precisamos ter cuidado quando ouvirmos acusações contra o nosso próximo, para que não levemos adiante uma difamação por falta de averiguação da verdade, que não sejamos um canal de mal para o nosso próximo. Isso é tão sério, meus queridos, que em Provérbios diz assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. É um princípio divino, e deve ser buscado por cada um de nós, e é algo que deve ser buscado por você e por mim, e que Deus proíbe que o outro destrua com falsidade e com maquinações. Veja, tem alguma acusação comprovada contra alguém? Então leve a queixa ao pastor para ser tomada as devidas providências, seja ela para uma simples exortação ou para uma disciplina, porque deve ser tratada. Mas tem alguma acusação sem provas contra alguém? Não propague falsidade e não pegue contra o seu próximo, pois Deus requererá um dia de você e de quem lhe fala. Essa está explicando. Sabe por que Deus quer preservar isso? Porque Deus nos chama como povo seu para viver em harmonia e em paz. E quando há essas coisas não há harmonia nem paz. Deus nos chama para promover edificação uns para com os outros. Mas quando há esse tipo de coisa, só há escândalo. Então vejam que esses procedimentos, e muitas vezes, o joio pelo trigo, às vezes querem um lugar ao sol, às vezes querem destaque, passa o outro para trás, faz da casa de Deus competição para se dar bem. Como acontece lá fora, né? Muitas vezes disputa por vantagem, seja no serviço, seja no fogo. Passa o outro para trás, para chutar peito, conseguir um popular. Então Deus diz: olha, aqui não. O povo de Deus não deve avançar. E ele vai falar isso mais à frente. Amém? Que isso cause dano a você mesmo. Se você se compromete com algo, e esse algo lhe causa dano depois que você olhou assim, mesmo que você se comprometeu, morre. Por quê? Porque você não é igual aos outros. Você é propriedade exclusiva de Deus. Os servos de Deus devem proceder diferente do ímpio, mesmo que este ímpio seja religioso. Meus queridos, ele continua o texto dizendo: o que a seus olhos tem cor desprezível ao réprobo, aquele que é reprovado, tem cor desprezível ao ímpio, ou seja, as ações ímpias. Se nós achamos que as ações ímpias são coisas que devem ser aceitas, isso é contrário ao que Deus quer que com nós nos posicionemos. Às vezes nós simplesmente não lutamos por essa beleza, fechamos os nossos olhos. É interessante que aqui o salmista vai dizer para aqueles que habitam no verdadeiro templo, no verdadeiro tabernáculo: os seus olhos têm cor desprezível. Todas as ações, as ações daqueles que fazem as coisas em desacordo e para destruir as coisas de Deus. É por isso que Paulo não tolera na igreja de Corinto aquele rapaz que está tendo um caso com a mulher do seu pai. E ele sente tristeza porque a igreja não tomou nenhuma providência.
está simplesmente não olhando como desprezível aquelas ações ímpias, ou aquela ação ímpia. Não tem como desprezível. Olha que Deus requer ou mostra que o santo, ele repudia o réu. Ele repudia o ímpio nas suas ações ímpias. Ele reprova. Porque ele não aceita de maneira a corromper, como diz Paulo, porque o fermento leveda e faz boa missão. Coloque muito fermento e você fica. Um pouquinho de fermento levela na massa, faz inchar, faz crescer, contamina, né? Leva outros a fazer. E outros a se escandalizarem. Então, meus irmãos, não se presta a fomentar e a validar as ações ímpias, as impiedades. Não comunga com o politicamente correto. Está aí fora. Hoje, certos princípios cristãos, nós somos acusados como preconceituosos, como isso como aquilo. Nós não devemos abrir mão. Porque somos povo de Deus. E como povo de Deus, nós não aceitamos a impiedade. Aí, é moda hoje, por exemplo, no casamento gay. Qualquer dia vai chegar uma lei aí que vai impor as igrejas de casa. Mas nós devemos olhar isso com maus olhos, porque é uma atitude ímpia. Não é normal. Dando isso como um exemplo. Não é normal quando a gente olha para um crente que está agradecendo por um dinheiro que é expulso, um dinheiro que não é por via correta. Sabemos que houve dano de outros para ter aquele dinheiro legal. Houve um desvio. Como é que isso tem que ser reprovado? Então essas ações devem ser essas pessoas e essas ações devem ser desprezadas. Que a seus olhos têm por desprezível ao réu. Mas honra aos que temem ao Senhor, que jura com dano próprio e não se retrata. Isso aqui é uma forma de externar a integridade. É muito fácil nós sermos íntegros e justo quando tem um dano que nos é causado. Mas é difícil quando dentro de uma situação algum dano iremos sofrer para continuar tendo aquela postura ou aquela posição. E aqui o salmista fala exatamente isso. Mesmo se você se comprometeu com algo, isso não acontece muito nos cristãos perseguidos. Vou apontar isso dentro da esfera da igreja, mas isso pode ser apontado dentro da esfera do trabalho ou dentro da esfera de qualquer outra ação que nós podemos ter com o nosso próximo. Mas nós podemos ver isso na vida de nossos irmãos perseguidos pela sua fé. Quando não renunciar à fé, ter um compromisso com a sua fé, por causa dela. A gente vê isso em países muçulmanos, em que alguns seus custos de casa perdem seus empregos, muitas vezes ficam sem condição nenhuma, mas continuam firmados. Tem um coração muito evoluído. Porque alguns deles são crentes que ninguém sabe, é escondido. E é muito, digamos assim, é um compromisso que eles têm, mas que nem o dano está sofrendo. Mas no dia que são descobertos, que são colocados numa posição para renunciar a sua fé, eles continuam fé. Essa é a integridade que o salmista fala aqui. É a integridade que quando você faz uma coisa ou toma uma ação, uma postura que pode trazer um prejuízo, seja no trabalho,
financeira, ou seja lá o que for, mas você continua certo e compromissado com aquilo, mesmo que você tenha prejuízo. Porque essa é a conduta que o salmista vê nos santos, uma conduta de integridade. Ele é íntegro. Então ele não se corrompe, ele não busca vantagens escusas, vantagens que são erradas. Ele prefere sofrer tanto. Ele prefere não subir de cargo numa empresa do que fazer uma coisa errada para subir de cargo, ou do que passar alguém para trás para subir de cargo. Ele prefere ficar ganhando menos. Ele sofre o dano, mas ele não tem. É dentro dessa perspectiva, porque ele não quer prejudicar o seu próximo. É essa relação. Nós devemos fazer ao próximo que nós queremos. Queremos que o próximo faça a nós mesmos. E ele diz mais, isso é dentro do contexto da época, muito claro: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. E, meus queridos, não se está falando aqui apenas da questão de juros, não é isso. O que Davi está apontando aqui é aqueles que tiram proveito ou sugam a necessidade do seu próximo. É isso que ele retrata no usura. É tirar proveito na necessidade de alguém. Isso não é só o empréstimo aqui, é uma forma dele falar, mas poderia ser de uma outra forma. Poderia contextualizar isso de uma outra forma. Por exemplo, poderia dar um exemplo: o irmão tem um veículo, mas ou ele ou o familiar dele adoeceu. E aí o tratamento é muito dinheiro, e ele está sem esse dinheiro. O que ele faz? Ele vai vender o seu veículo. E ele está desesperado pelo dinheiro. Ele está correndo atrás e precisa daquele dinheiro imediatamente. Aí você sabe disso. Espera aí, ele não está querendo vender, ele está precisando. Espera aí, o carro dele vale 20 mil, eu vou dar 15 mil, eu sei que ele vai vender. Então você está tirando proveito da necessidade do seu irmão. Está prejudicando, porque você sabe que ele está necessitado. E aí você tira proveito da necessidade. Era aqui. Emprestar o dinheiro também era das necessidades. Ah, você quer o dinheiro? Quero. Peraí, eu vou te dar 100, você tem que pagar 200. Está precisando, você pega. Os famosos agiotas. Né? Vive da desgraça alheia. É aquele urubu na carniça, né? O outro está moribundo, vou acabar com ele mais ainda. Vou ajudar, entre aspas. Eu vou me aproveitar da situação. Eu vou tirar proveito da situação. Causar dano ao próximo. Diferente. Se alguém chegasse para você e dissesse: olha, eu quero vender meu carro, custa 20, mas eu te dou por 15. Eu gosto de você, porque é diferente. Tudo bem. Um acordo entre você é livre para fazer, não tem problema. Outra coisa é você se aproveitar porque o outro está desesperado e você diz: agora é a minha vez de ganhar um negócio desse. Sem levar em consideração que ele está na necessidade. Então, meus irmãos, é disso que ele fala aqui. Do crente tentar se aproveitar do outro nas suas necessidades. De tirarmos vantagem em detrimento ao outro, em prejuízo do outro. Mas não serve para você levar vantagem e o outro levar prejuízo. Não faça isso. Se você está fazendo isso, pecado grave. Procure proceder de maneira correta. Faça ao outro o que você queria que o outro fizesse a você. Não é isso?
E aos seus olhos tem o desprezo do réprobo. O ímpio faria assim, viu? Vale 20, eu dou 10. Então, que tem desprezível a dos ímpios, mas honra aos que temem ao Senhor, porque jura com dano próprio. Porque não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra os inocentes. Aqui ele está falando dos juízes da época lá. Aqueles que, ao julgar uma causa, né, não importava quem estava certo e quem estava errado. Se alguém subornasse, desse um trocado por baixo do pão a ele dava a causa ganha para aquilo ali. Na relação de igreja, na nossa relação com o próximo, devemos proceder justamente de acordo com os fatos, com as realidades, para não em detrimento de alguém, em prejuízo de outro, por vantagem que nós possamos tomar, caímos nas atitudes dos ímpios. Meus irmãos, há uma diferença entre o hipócrita e o santo, entre o justo e o ímpio. Os atos religiosos externos podem ser muito parecidos, podem ser idênticos, mas a integridade do caráter encontra-se apenas nos santos, naqueles que temem a Deus, naqueles que olham as suas ações e reconhecem que nelas não devem prejudicar o seu próximo. E aqui eu quero encerrar com um texto da palavra do Senhor. Através desse ensinamento de Davi: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? São exemplos da segunda tábua da mesa, e várias outras coisas que não estão tratadas na atenção, também serviriam com ela. Eu quero encerrar, embora sabendo que na comunidade local tenha joio e tenha trigo, sabendo que o trigo ou os santos têm suas faltas, é diferente de ser joio. Quero encerrar com aquilo que diz a palavra do Senhor. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece dentro de si. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Não se escandalize com o meu, mas ande você com aqueles que pertencem à casa de Deus. Que Deus abençoe. Amém.